fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo. Olá, queridos irmãos, irmãs e amigos. Nós queremos, nessa noite de domingo, muito abençoada por Deus, agradecê-lo, porque Ele tem feito maravilhas em nosso meio. Eu quero convidar você para que tenhamos um tempo muito gostoso, exponencial, de adoração na presença dEle. O profeta Naum fala algo muito interessante. Diz assim: o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O nosso Deus é assim, Ele é bom, misericordioso, gracioso, e Ele é o Deus que me conhece, te conhece e nos conhece quando passamos por qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Deus está presente, sempre conhece aqueles que nele se refugiam. Deus abençoe sua vida nesta hora. Queremos orar com você e por você, para que nessa noite possamos ter um tempo maravilhoso na presença do nosso Deus. Hoje é dia de Santa Ceia. Senhor, nós queremos agradecê-lo, louvá-lo, bendizê-lo, por esse tempo, Pai, que nós teremos de adoração na Tua presença. Queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito Santo habita em nós, ó Deus, que habita em nós, venha, ó Deus, sobremaneira sobre a nossa vida nesta hora, dirigindo, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Toma, ó Deus, o nosso coração nessa hora e alcança, ó Deus, cada vida nesse instante que se encontra talvez angustiado, oprimido, triste. Senhor, em nome de Jesus, dê, ó Deus, alegria para cada coração. Queremos, ó Pai, nessa noite e nessa hora, louvá-lo e bendizê-lo. Assim oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. É um prazer para nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você que está aí na sua casa a fazermos como nós fazemos nos cultos, né? Fazemos aqui nos cultos presenciais, a colocar-se de pé e louvar o Senhor com alegria e bendizer o nome do nosso Senhor. Essa canção que nós vamos fazer tem como título Jesus é o caminho, e é isso que nós vamos declarar essa noite. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aqueles que creem nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Na, 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 na. Na, 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 na. Mais uma vez quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Cante isso com força, irmão. Quero te amar mais, Senhor. Declare. Quero te amar mais. Quero te amar. Aleluia. Vamos declarar neste momento que Ele é o único digno de receber a honra, a glória e todo o louvor. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Meus irmãos, é muito maravilhoso esse tempo agora para nós de comunhão. Você pode agora, juntamente com a sua família, participar desse tempo de ceia. E a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 22, o verso 19, o seguinte: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Olha só que coisa interessante. Cristo está agora diante de um momento que antecedia a sua ida para a cruz do Calvário, e esse agora basicamente é o último momento dele em termos de comunhão com os seus discípulos, e ele celebra a ceia. A ceia, para nós hoje, é um memorial. Quando nós o fazemos, irmãos, nós estamos relembrando do que Cristo fez pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida. Deus ofereceu o que Ele tinha de melhor, foi o seu único Filho para que nós fôssemos salvos. E quando a gente pode participar desses elementos, do pão e do cálice, nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo, o que Ele padeceu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter comunhão também com Ele agora e também na eternidade. Quero convidar você para esse tempo de comunhão. Você que está aí agora reunido com a sua família, você pode participar agora desse momento. Temos aqui os elementos que simbolizam o que Cristo fez naquele momento. O pão, que simboliza o seu corpo, e também o vinho, que simboliza o seu sangue. Isso tem a ver com toda da sua vida que foi entregue por nós na cruz do Calvário. E nós queremos agora então orar para que Deus abençoe esses elementos aqui, também na sua casa, e ao tomarmos este pão e bebermos este cálice, nossa alma seja alimentada na presença do nosso Deus. Disse Jesus. Vamos orar então. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, agradecê-lo, bendizê-lo por esse tempo de comunhão na tua presença, por esse pão que está colocado à mesa, por esse cálice aqui, ó Pai, também, e cada família agora, em cada casa, reunidos nesse tempo tão exponencial de adoração na tua presença, de memorial tão maravilhoso, ó Pai, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Pai, a nossa palavra nessa noite é de gratidão pelo teu maravilhoso sacrifício por nós, pela tua obra de redenção a nosso favor. Pai, muito obrigado, Senhor, e permita que esse tempo agora seja um tempo de comunhão, que a nossa alma seja alimentada e fortalecida no nome santo de Jesus. Assim oramos agradecidos em nome dele que vive e reina eternamente. Amém. Disse Jesus então, queridos, pegando um pão, diz a palavra, ele partiu esse pão, né? E eu fico imaginando como foi esse momento para aqueles discípulos ali. Pegou um pedaço e repartiu o restante com os seus discípulos e comeu o pão, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois que ele toma o pão, ele ergue o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Bebei dele todos.
maravilhoso. Paulo fala que quando nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós agradecemos a Deus por esse momento, bendizemos o seu nome. Queremos agora orar por aqueles que se encontram enfermos, doentes, com dificuldades. Talvez nós temos na nossa igreja várias famílias, idosos, gente que realmente está precisando das nossas orações. Vamos agora orar então para que nesse tempo de comunhão, cada família, cada pessoa seja alimentada por essa graça e por essa misericórdia do nosso Deus. Senhor, nós pedimos a Tua cura para aqueles que se encontram enfermos nessa hora. Pai, nós sabemos que muitas são as pessoas que não somente da nossa igreja, mas em todo o nosso país, sofrem, Deus, com esse terrível mal que cometeu o mundo, mas também, ó Deus, existem outras enfermidades que também levam o Teu povo a sofrer. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor que cura, aquele, ó Pai, que leva o bálsamo de Gileade, o refrigério para cada leito, para cada cama, para cada coração, para cada pessoa, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, a Tua cura para aqueles que se encontram, ó Deus, com esse Covid. Pai, manifesta o Teu poder, ó Pai, sobre esse grande mal. Pedimos, ó Pai, que essa vacina possa, ó Pai, acontecer no tempo do Senhor, mas, ó Pai, rogamos a Ti que o Senhor possa abreviar esse tempo e que nós possamos, ó Pai, entender que é o Senhor que cura, é o Senhor que dá a resposta de toda crise que pode acontecer no universo. Assim, Deus, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Teu sangue derramado lá na cruz, por mim não foi em vão, vida pra mim. Vitorioso então eu me tornei, foi por causa do amor do Pai por mim. Amor por mim, derramado pelo Pai, foi amor que veio do céu, foi amor que veio do céu. Amor por mim, derramado pelo Pai, foi amor que veio do céu, foi amor que veio do céu. Teu sangue derramado lá na cruz, por mim não foi em vão, vida pra mim. Vitorioso então eu me tornei, foi por causa do amor do Pai por mim. Amor por mim, derramado pelo Pai, foi amor que veio do céu, foi amor que veio do céu. Amor por mim, derramado pelo Pai, foi amor que veio do céu, foi amor que veio do céu. Jesus, ó Jesus, Jesus, meu Jesus, Jesus, foi amor que veio do céu. Jesus, ó Jesus, meu Jesus, Jesus, foi amor que veio do céu. Meus irmãos, a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, no verso 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É muito bom saber que nós que conhecemos a palavra de Deus, temos o entendimento de que Deus nos tem dado mais do que nós precisamos ou necessitamos.
E o reino de Deus continua se expandindo em toda a face da terra, apesar desse Covid e de tantas outras situações que acometem o nosso povo. Quero incentivar você que tem feito isso, agradecê-lo inclusive, porque Deus certamente tem feito na sua casa, eu tenho certeza disso, sinais e maravilhas. E com certeza, aquilo que você tem feito nesse sentido, certamente Deus honrará a sua palavra quando Ele diz: e encherão fartamente os teus celeiros, verso 10, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus é o Deus da abundância, Ele faz mais do que precisamos e do que necessitamos. Então, que você seja tocado nesse instante, você vai ouvir uma canção que fala sobre isso, ou que nesse tempo de louvor, você poderá, através da sua vida, fazer uma oferta, uma transferência do seu dízimo, ou se você quiser ainda pode solicitar o nosso tesouro na sua casa, ou ainda você pode vir aqui no escritório durante a semana e fazer a sua entrega, como eu tenho certeza que você tem feito assim. Louvado seja Deus por a sua vida e por esse tempo de entrega ao Senhor através de você. Senhor, nós queremos agradecê-lo e pedir ao Pai que todos esses irmãos que têm feito esse compromisso com o Senhor e têm honrado, que a Tua palavra se cumpra em suas vidas, que haja, ó Deus, abundância nos seus celeiros, que os seus lagares, ó Pai, sejam transbordados da Tua bênção grandiosa e maravilhosa. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor,
por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Graça e paz, irmãos, amigos, mais uma vez estamos juntos, pela graça de Deus. Eu quero dar uma palavra sobre a nossa reunião do Conselho durante a semana, para tratarmos sobre a possibilidade de retornarmos aos nossos cultos presenciais. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nessa fala, né? Nós nos reunimos, ponderamos todas as coisas e entendemos, irmãos, que ainda não é tempo de retornarmos aos nossos cultos presenciais. Nós estamos sentindo falta, assim como você, e eu gostaria que você entendesse isso. Uberlândia vive uma das piores fases da pandemia, então nós precisamos dar testemunho nessa hora e entender que vai haver um momento certo, né, de retornarmos às nossas reuniões e matarmos a nossa saudade. Mas você que está com muita vontade, muito desejo de estar aqui nos nossos cultos, nas nossas reuniões presenciais, toda quarta-feira às 20 horas, nós temos aqui a nossa reunião de oração, um grupo menor, mas é um tempo assim muito especial que temos passado juntos. Eu quero fazer um outro pedido. Eu sei que alguns irmãos têm ido em cultos em outras igrejas, né, por conta do desejo de estarem em comunhão, mas não faça isso, não. Contribua, né, com o apelo do prefeito, né, do governador de Minas. Vamos colaborar nesse momento, né, e com a graça de Deus, muito em breve nós estaremos aí juntos, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 7, e nós leremos do verso 1 até o verso de número 15. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios o ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei.
Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, e por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos, respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de desarmas e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Amém. Gostaria muito que tivéssemos a oportunidade de orar juntos, e vamos ter que fazer isso através da rede social. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça e orasse ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo transformasse esse tempo num tempo precioso para a sua vida, para a nossa vida, que essa palavra caia num terreno fértil, produza a 100 por 1, que o nosso coração seja completamente tomado, por uma palavra de esperança nessa hora. Pai, te agradecemos pelos meus irmãos que estão nas suas casas, em lugares tão distantes. Temos irmãos em outros países que estão nesse momento, ó Deus, buscando através desse culto um tempo de comunhão com o Senhor, de meditação na Tua Palavra, e que essa palavra seja pão para a nossa vida, alimento para o nosso coração nessa noite, Senhor. Que a esperança possa renascer nos nossos corações, aqueles que estão de alguma forma desanimados, inseguros, que eles sejam visitados, ó Deus, de uma forma soberana e poderosa pelo Teu Espírito nessa hora, e que a Tua Palavra de fato nos alimente, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quantas pessoas você conhece, que já desejaram uma vida melhor, mas elas não fazem nada efetivamente para que elas experimentem essa vida melhor? Nós ouvimos muitas mensagens, eu mesmo já preguei muitas mensagens sobre a importância de tomarmos decisões na nossa vida, mas nós ouvimos poucas mensagens sobre a importância de termos atitudes. O grande dilema da nossa vida não se dá por conta da falta de decisão, mas por conta da falta de atitude. As duas coisas, elas são muito distintas, embora elas pareçam muito, porque a decisão é apenas uma ideia que a gente tem, é apenas um pensamento, enquanto a atitude é uma escolha que nós colocamos em prática. Para a gente definir mais resumidamente, a atitude é ação. Então, numa semana, nós tomamos decisões, e as decisões que nós tomamos a respeito de coisas que nós gostaríamos de abandonar definitivamente na nossa vida, na semana seguinte nós estamos praticando essas coisas. É mais ou menos aquele paradoxo que o apóstolo Paulo viveu, quando ele escreve a carta aos Romanos. Ele diz que o querer fazer o bem estava nele, não, porém, o efetuar. Então havia uma guerra constante no interior de Paulo, e ele diz que essa guerra ela só pode ser vencida quando o Espírito ele prevalece sobre a carne. O que a gente tem percebido na nossa vida cristã é que algumas coisas elas não acontecerão até que nós tomemos decisões, mas nenhuma decisão vai fazer diferença até que nós tenhamos atitudes, Então ninguém emagrece só porque decidiu emagrecer. Quando você decide, você tem que tomar atitudes em direção a isso. E foi Aristóteles, o grande filósofo, que disse: nós somos o que repetidamente nós fizemos. E aí ele resume dizendo que a excelência não é um feito, mas é um hábito. Então hoje eu queria que você aprendêssemos juntos que atitudes nós precisamos tomar com relação às decisões da nossa vida. Esse texto
Trata da história, né, de 4 leprosos que viviam num lugar completamente afetado pela fome e pela miséria. Se você volta no capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E ainda lá no capítulo 4, com 20 pães, ele alimenta 100 homens. Um milagre, né, naquele tempo de miséria. Quando nós chegamos no capítulo 5, eu preguei sobre isso alguns domingos atrás, nós temos a cura de Naamã da lepra, que era a pior doença daquela época. E no capítulo 6, a fome castigava de maneira severa Samaria. Então a lepra, né, nós já falamos isso, ela era uma doença muito comum e eles construíram cidades de refúgio onde os leprosos ficavam para não ter contato com as pessoas. Então a história desses homens, né, eles estavam completamente condenados a passarem o resto da vida deles confinados, conforme o verso de número 1, a entrada da porta da cidade, ou melhor, conforme o verso de número 3. Hoje eu quero ajudar você a entender a relevância de se ter atitudes. Talvez o grande problema nosso seja exatamente esse: quantas decisões na vida nós já tomamos e as coisas realmente não aconteceram, porque a decisão não é o ponto final, é o ponto da partida. Uma vez que nós tomamos decisões na nossa vida, nós precisamos avaliar quais as atitudes que nós precisamos ter para que as decisões que nós tomamos possam ter êxito. Então, amados, a relevância de se ter atitude está, em primeiro lugar, na realidade de que as nossas atitudes, elas criam novas oportunidades. Então, observe aí o verso 3 e 4, a atitude muitas vezes é uma questão de lógica, né? Eles dizem o seguinte: para que estaremos aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Então a situação desses homens era tão crítica que eles não tinham absolutamente nada a perder. É mais ou menos aquele ditado que a gente conhece, né? Tão popular: se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Ou a frase do Tiririca, né? Com Tiririca pior não fica. Então muitas vezes nós estamos nessa situação da nossa vida que a gente olha e diz: olha, não tem jeito de piorar. Esse tipo de atitude que os leprosos tiveram não exige nenhuma fé, exige apenas uma dose de coerência. É óbvio, a gente vai ficar aqui parado, esperando a morte nos alcançar. Vamos fazer alguma coisa, porque há possibilidade de vivermos. Então, é mais ou menos isso que acontece com muitas pessoas. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. A decisão daqueles homens foi lógica. Eles disseram: se nós vamos morrer, pelo menos vamos morrer agindo, vamos morrer tendo atitude. Em outras palavras, eles estão dizendo: nós não precisamos morrer aqui sem fazer absolutamente nada. Não precisamos esperar que a tragédia nos alcance. O que eu tenho observado é que muitas pessoas passam a vida esperando as oportunidades baterem à porta. Eu vou dizer uma verdade que eu aprendi, que mudou radicalmente as minhas atitudes. Não são as oportunidades que geram atitudes, mas são as nossas atitudes que geram as oportunidades. Essa inversão faz todo sentido, é só olharmos para a cura dos 10 leprosos. O texto diz que, indo eles, foram curados. É muito importante essa expressão, né? Indo eles, foram curados. Então eles saíram da cidade de refúgio, do lugar onde eles estavam condenados a permanecerem o resto da vida. Eles não poderiam sair daquele lugar a menos que eles fossem curados e atestados pelo sacerdote. Eles deviam apresentar-se aos sacerdotes, e uma vez o sacerdote confirmando a cura, eles estavam liberados para sair, mas eles saíram e, indo eles, foram curados.
Quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia é repleta de afirmações de que não são as circunstâncias, mas é a Bíblia, a palavra de Deus, que é a base para as nossas atitudes. E muitas vezes, irmãos, as nossas circunstâncias podem ser completamente desfavoráveis, mas a última palavra não é das circunstâncias. A última palavra é da palavra de Deus. As circunstâncias não davam para os discípulos na pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5 nenhuma oportunidade. Eles já estavam guardando as suas redes, mas Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O verso 4, irmãos, mostra que eles não teriam o conhecimento de que aquela cidade estava deserta se eles não tivessem tido a atitude de sair. Então a atitude deles foi: vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos, mas vamos, pois, agora. Sabe por que a vida de muitas pessoas não flui? Você as encontra 10 anos depois, e elas estão exatamente no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, e com as mesmas lamentações. Lamentando as suas perdas, lamentando e culpando as pessoas, amargando palavras, vitimizando o tempo todo. Se você é do meu tempo, você vai lembrar do desenho animado de Lip e de Hard. Lip é um leão com muita iniciativa. Ele está o tempo todo bolando planos para se dar bem. Já Hard é uma hiena companheira dele, pessimista ao extremo, sempre para baixo. Ela nunca acredita que terá sucesso, e você vai encontrá-la repetidamente dizendo: ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Algumas pessoas simplesmente não crescem. Algumas pessoas não usam o melhor que elas têm, não produzem com eficácia, porque elas são o tempo todo dirigidas pelo medo. Eu não sei se você já se deu conta de que na palavra de Deus aparece 61 vezes a expressão não temas. E a pergunta que eu faço é: foi a atitude de Davi que fez com que ele vencesse o gigante? Ou foi a intervenção de Deus apenas que o tornou vencedor? Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrasse com Davi, olha o que diz o texto, irmão, sobre atitude. Este se apressou e, deixando as fileiras, correu ao encontro do filisteu. É isso que está lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 42. Sabe qual que é o grande problema nosso? Nós estamos sempre procrastinando, nós estamos sempre deixando para depois. E a história de Gideão? A Bíblia diz que ele estava com medo dos midianitas, mas foi na sua atitude de descer ao arraial do inimigo que ele se deu conta de que Deus estava com ele. Quantos dos nossos sonhos e dos nossos projetos nunca saíram do papel porque nos faltou atitudes? E a história desses homens mostra que Deus agiu na atitude ousada que eles tiveram. Talvez você esteja dizendo: mas eu não estou em condições de tomar decisões e muito menos de ter atitudes. Então quero lembrá-lo de que estes homens eram leprosos. Eles eram leprosos. Eles não tinham nenhuma chance. As circunstâncias não eram favoráveis. Então, eu vou dizer o que você tem que fazer hoje. Chega de dizer que você precisa orar mais, ore mais. Deixe de reconhecer as suas fraquezas e decida ter atitude sobre elas. Para de dizer que as coisas não dão certo para você, faça as coisas darem certo. Então os leprosos, eles foram movidos e eles tiveram atitudes baseadas no pior não fica. Às vezes assim também será conosco.
Mas as nossas atitudes devem ser fundamentadas na certeza de que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Eu não vou tomar decisões, eu não vou ter atitude baseado no pior não fica. Eu vou tomar atitudes baseado na certeza de que Deus tem o melhor para nós. Vou dizer qual que é o seu problema. Talvez você esteja pedindo para Deus novas oportunidades e Ele está esperando que você tenha novas atitudes. A palavra de Deus diz: quem fica olhando para o vento, colhe tempestade. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versos 15 e 16, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Não espere as oportunidades, tenha atitudes e as oportunidades virão. A segunda relevância das nossas atitudes é que elas geram intervenção divina. Verso 5 é muito interessante essa questão do tempo. Verso 5 diz: levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Preste atenção. Quando eles tiveram a atitude de entrar no arraial, Deus fez com que os inimigos saíssem. Se você observar, foi no mesmo tempo. Quando você toma as decisões e age, Deus vai abrindo os caminhos. Então a grande pergunta é: o que você está esperando acontecer para ter atitude? Esperamos os caminhos se abrirem para tomarmos decisões, e Deus espera tomarmos decisões para Ele abrir os caminhos. Essa foi a palavra de Deus para Josué. Ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então santificai-vos. Buscai-me e achareis. Busca, pedi e dá-se-vos-á. Do verso 6 até o verso 8, olha o que Deus fez. Deus trouxe o pavor a uma cidade por causa da atitude de 4 leprosos. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Então, irmãos, isso não é coincidência, isso é providência. No mesmo instante em que tomaram a decisão e agiram, diz o texto, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. No mesmo momento, os caminhos se abriram, porque eles, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas. O verso 8 diz que além da comida e da bebida, tudo estava à disposição deles. Olha o verso 8, chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Qual é o princípio estabelecido nessa história? Irmãos, a Bíblia não é um livro de história, é um livro de princípio. Todas as histórias narradas na Bíblia, elas têm o propósito de ensinar qual é um princípio. Tome as decisões que você precisa tomar agora. Tenha atitudes e se surpreenda com infinitamente mais de Deus. É só você olhar para as histórias da Bíblia. As águas do Mar Vermelho se abriram quando Moisés, em obediência, decidiu tocá-las com o seu cajado. As águas se abriram para atravessarem com a arca da aliança quando o sacerdote colocara os pés nas águas. O texto está dizendo que Deus mobilizou um arraial, e por causa de 4 leprosos, Deus deixa de destruir uma cidade por causa de um justo. Deus faz parar a terra por causa da oração de um homem. O texto diz que Deus faz sair um exército por causa de você.
Sabe qual que é a pergunta que eu faço? Quantas coisas poderiam ter acontecido na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, nos meus planos, se eu simplesmente tivesse tido uma atitude. Então, irmãos, o que nos falta muitas vezes não é uma direção, mas é a mobilização em fé. Não nos falta direção, porque Deus já nos revelou o caminho que nós devemos andar. Olha o que está em Isaías 30, verso 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz dirá a você, este é o caminho, siga-o. Então qual que é o desafio de Deus para nós? Não lamente o tempo que você deixou de gastar com seu filho, gaste-o agora. Não lamente o tempo que você deixou de gastar com seu cônjuge, faça agora. Porque a vida não é como o filme Clique. Mas enquanto você vive, você tem oportunidade de tomar atitudes e contar com a intervenção de Deus. Hoje Deus está desafiando você. Enfrente os seus medos. Enfrente as suas limitações, as suas fraquezas, tenha atitude agora e se prepare para que Deus vai fazer. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos esperando a manifestação da glória de Deus para crermos. E Deus imperativamente diz, se creres, verás a minha glória. Vamos falar dos milagres de Jesus, a ressurreição de Lázaro. O milagre da ressurreição de Lázaro foi Jesus quem fez, mas a remoção da pedra foram os homens que fizeram. O milagre da multiplicação dos pães foi Jesus quem operou, quem alimentou a multidão, mas foram os discípulos que providenciaram os pães e os peixes. Que milagre você está esperando que Deus faça? E que atitude Deus espera que você tenha? Por que nós não temos visto tantas intervenções de Deus na nossa vida? Olha o que aconteceu diante do Mar Vermelho, fugindo do exército egípcio, capítulo 14 de Êxodo, verso 15, Deus disse então o Senhor a Moisés, porque você está clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante. Eu sei que há o tempo de orar, o tempo de clamar, mas há o tempo de marchar, irmãos. Deus está esperando você marchar. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Deus não tem nenhum compromisso com as nossas ideias, com as nossas vontades. Deus não tem compromisso com as nossas intuições, por melhores que elas sejam. Definitivamente, irmãos, Deus não vai referendar as nossas atitudes na carne, mesmo que elas sejam feitas no nome dEle. Hoje se mata em nome de Deus, em nome de Alá, guerra santa. Sabe qual que é o nosso problema? Não é porque queremos tanto uma coisa que significa que isso é a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos equivocados. Quando esses homens tiveram atitudes, eles contaram com a intervenção de Deus. Tem atitudes ousadas. Talvez você tenha que tomar atitudes hoje com relação à sua casa, à sua família, ao seu trabalho, seus negócios. Tome atitudes e você verá a intervenção de Deus. E em último lugar, o texto diz que as nossas atitudes beneficiam outros. Verso 8, num primeiro momento eles foram completamente egoístas. O texto diz, e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Isso me faz lembrar, irmãos, esse evangelho que se prega hoje em muitos púlpitos das nossas igrejas. É um evangelho completamente saqueador. Uma música que fez tanto sucesso nas igrejas foi Deus vai restituir 7 vezes mais do que o diabo roubou. Olha, irmão, se eu estou esperando o Satanás devolver aquilo que me roubou, fica para lá. Não quero nada que venha da mão dele. Muitas vezes nós somos egoístas.
As mensagens que nós ouvimos, elas nos preparam muito mais para receber, nos prepara para exercermos fé em benefício próprio. Quem está exercendo fé a favor do outro? É muito interessante, mas a primeira ordem que Deus deu ao homem foi frutificai. E a primeira palavra de Satanás à mulher foi coma do fruto. Olha a diferença, irmãos. Se Deus está dizendo frutificai, Satanás vem e diz coma do fruto. E a partir daí, o homem passa a mover-se pelas suas necessidades e não para as necessidades do outro. Então o que mobiliza é o que me falta e não o que falta na vida do outro. Qual foi o plano de Deus para a humanidade? O plano de Deus revelado a Abraão é muito claro. Capítulo 12, verso 2 de Gênesis, ele diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Oh, irmãos, como Deus tem nos abençoado. Muitas vezes é o pecado da murmuração que nos cega, que fecha os nossos olhos para percebermos quantas maravilhas Deus tem feito na nossa vida. Então Deus disse que abençoaria a vida de Abraão e Deus fez isso. Mas ser abençoado nunca foi no plano de Deus um fim em si mesmo, mas um meio. Verso 3 do mesmo capítulo, em seguida, irmãos, depois que Deus faz a promessa de transformar Abraão num grande povo e abençoá-lo, Deus diz: por meio de você, olha isso, irmãos, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, irmãos, Deus tinha um plano, não só para a vida deles, mas também a partir da vida deles. Eu gosto do que a palavra de Deus fala sobre José, em Gênesis 49, 22. Diz que José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima dos muros. Irmãos, eu já vivi um dilema quando criança. Até hoje eu não sei como funciona a lei, mas os advogados sabem. Então, o pé de mexerica do vizinho, ele soltava galhos do lado da minha casa. Então, teoricamente, eu acreditava que aquela mexerica era de direito. Eu tinha direito sobre ela. É isso que a Bíblia está falando sobre José. Os galhos de José se estendiam sobre os muros. Quando a palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Qual é o papel do rio, querido? É dar vida por onde ele passa. Então, no meio de toda aquele frenesi de pegar as coisas que ali estavam à disposição deles, eles chegam no verso 9, então disseram uns para os outros. Isso é revolucionário. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos, e se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Aqui há um princípio sobre o sucesso que muita gente não prega. Muitas vezes a gente fala de sucesso no sentido dos meus empreendimentos, do meu desenvolvimento, do meu crescimento, da minha prosperidade. Mas um dos princípios de sucesso é lançar sementes que beneficiam outros. O que essa história nos ensina é que nós devemos compartilhar o que nós temos recebido. Preste atenção, porque eles não disseram: estamos fazendo mal. Eles não disseram isso. Eles disseram: não fazemos o bem. Por que é importante isso? Porque muitas vezes nós pensamos que pecado é apenas fazer aquilo que é mal. Só que a Bíblia diz exatamente o contrário. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então olha a frase de Martin Luther King Jr., quando disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Diane, a princesa de Gales, ela foi conhecida como a princesa do povo, e a sua luta foi apoiar os grupos menos favorecidos ao longo de toda a sua vida.
Madre Teresa de Calcutá, ela era incansável na luta contra o abandono daqueles que sofriam e que eram ignorados pela sociedade. E ela recebe, em 1979, o Prêmio Nobel da Paz. Mandela, na sua luta contra um dos regimes mais injustos e cruéis que a humanidade já experimentou, que é o apartheid, tornou-se uma grande inspiração para muitas pessoas. Eu tive o privilégio de conhecer o Museu do Apartheid lá em Joanesburgo. Malala Yousafzai morava num território ameaçado pelo regime talibã, uma paquistanesa que não se calou diante das injustiças que eram praticadas contra as mulheres do seu país, em especial a proibição de frequentar as escolas. Mas se existe uma personalidade que mudou totalmente o mundo, como as pessoas enxergam o mundo, essa pessoa foi Jesus. Infelizmente, irmãos, a Secretaria de Educação de São Paulo trocou a sigla AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, pela sigla AEC, antes da Era Comum, e DEC, depois da Era Comum. Os argumentos é que essa divisão da história ela é puramente religiosa e tem muita gente que não é religioso. Enfim, irmãos, Jesus marcou a história. 5 pessoas que beneficiaram o mundo. Poderia citar muitas outras pessoas. Quantas as pessoas ao redor do mundo foram abençoadas pela atitude dessas 5 pessoas? Quantas pessoas foram abençoadas pela atitude desses 4 leprosos? Olha a vida deles, irmãos, a vida praticamente havia acabado com eles, ou para eles. Não tinham esperança nem para si mesmos. É mais ou menos assim, quando você olha para si mesmo e pergunta, o que é que eu posso fazer por alguém? A história desses homens ensina que as coisas se multiplicam na medida que elas são compartilhadas, e eles dizem, este é dia de boas novas. Qual era a boa nova? Qual era a boa notícia? A boa notícia é, tem comida para todo mundo. A boa notícia que os anjos trouxeram é, o pão da vida chegou. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. A vida em Cristo, Ele é o pão da vida. A boa notícia, irmãos, não é apenas a notícia de que nós somos salvos do inferno. Muitas vezes nós somos egoístas, nós olhamos apenas para os nossos problemas, para as nossas necessidades. Nós encontramos o tesouro maior que é Cristo e muitas vezes nós guardamos esse tesouro só para nós. Eles estão dizendo, nós não fazemos o bem, esse é dia de boas novas e nós nos calamos. Sabe qual que é o grande problema da igreja? Ela está cheia de pessoas que querem apenas ser abençoadas por Deus. E nós nos calamos quando deveríamos falar. Nós nos omitimos quando deveríamos trazer uma palavra de transformação, uma palavra de reconciliação, uma palavra de cura, uma palavra de esperança. Quando Isaías profetiza sobre a volta de Cristo, que Ele estabeleceria definitivamente o seu reino, ele fala dos príncipes que somos nós, e ele diz no capítulo 32, verso 2, o que Deus espera de nós, que cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como corrente de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. É assim que nós somos, é isso que nós somos para a geração. E sabe o que acontece, irmãos? Tem muitos cristãos sendo a pedra do sapato, o karma do outro. Verso 9, eles concluem dizendo, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culposo. Sabe qual que é o nosso problema? Nós perdemos o senso de urgência, irmãos. Nós estamos aqui para cuidar da nossa vida. Estamos aqui para constituir família, para criar um patrimônio. E o senso de urgência? Algumas oportunidades, elas serão únicas na nossa vida. E o tempo, irmãos, ele não para até resolvermos os nossos problemas pessoais. Eles dizem, nós seremos tidos por culposo.
Agora preste atenção, porque eles não se sentiram culpados por apossarem da comida, mas de não compartilhá-la. Não compartilhamos só a comida da nossa mesa, mas nós compartilhamos o que nos alimenta a alma. O que é mesa, irmãos? A mesa da comunhão é a lembrança de que nós somos membros de um mesmo corpo. Se um corpo sofre, todos sofrem com ele. Se um membro se alegra, todos se regozijam. Então, beneficiar outros também, no sentido de trazer responsabilidade, de trazer mudança de vida. As pessoas precisam ser confrontadas em amor, e as atitudes que elas devem tomar, elas têm que ser alertadas quanto a isso. Sabe o que esses leprosos fizeram? Eles transformaram um privilégio numa responsabilidade. A quem muito foi dado, diz a palavra de Deus, muito será cobrado. Deus nos deu dons e talentos. Nós somos devedores das dádivas de Deus na nossa vida, no sentido de compartilhá-las. Compartilhar das boas novas é um privilégio que Deus nos deu. Quantas pessoas podem ser abençoadas através da nossa vida? Agora olha o verso 10 e 11. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade. Eles anunciaram dizendo: nós fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Que tempo que era esse? Tempo de fome em Samaria. Todo um povo estava na miséria. E essa notícia da fuga dos sírios era a esperança do povo. Agora preste atenção na atitude do rei, porque quando ele toma conhecimento, ele pensa que se trata de uma emboscada. Por quê, irmãos? Porque as pessoas não estão acostumadas com o bem compartilhado. Se fosse antigamente, alguém ia dizer o seguinte: quando a esmola é muito, o santo desconfia. Se fosse hoje, diriam: é fake news. Porque é assim. No mundo onde prevalece o meu, nós precisamos prevalecer o nosso, porque se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Ninguém tem direito de comer sozinho, querido. Jesus, quando passou 40 dias no deserto, encontrou seus discípulos, ele disse: eu desejei ardentemente comer convosco. E a ênfase não está no comer, mas no convosco. Por quê? Porque a mesa não apenas é um lugar de compartilhar comida, mas é, acima de tudo, de compartilhar intimidade. Verso 12: levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados ou esmorecidos. Por isso saíram do arraial, esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Sabe qual que é o grande problema nosso e de muitas pessoas? É que muitas vezes nós somos rápidos nas nossas interpretações. E muitas vezes, queridos, não são as nossas dúvidas que nos fazem errar, mas as nossas convicções. Por que o rei teve aquela atitude? Simples. Porque a doutrina mais difícil de ser entendida é a doutrina da graça. Porque ela não é resultado de mérito. Que boa nova as pessoas estão precisando ouvir nesse tempo, irmão, que nós estamos atravessando. Não só a vida daqueles 4 leprosos foi mudada, mas uma cidade inteira por causa da atitude deles. Aqueles homens tinham as suas limitações, eles tinham os seus impedimentos, assim como nós temos os nossos, mas eles não se renderam a eles. A verdade é que em alguns momentos não sabemos o que fazer, nós não conseguimos mensurar o resultado das nossas atitudes positivas. Aqueles homens, eles não imaginavam no que as suas atitudes resultariam quando eles saíram. Eles só estavam pensando neles. Eu recebo mensagens de pessoas que passaram pelo Serem, que era a nossa clínica de tratamento para dependente químico. Pessoas que anos atrás passaram por lá por causa das drogas e hoje são homens de família que contribuem com a sociedade.
Um deles é pastor hoje no Sal da Terra e pré-candidato a vereador em Uberlândia. Líder de uma casa de recuperação de dependentes químicos. Alguém que era marginalizado, alguém que não tinha nenhum valor para a sociedade e foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. E hoje é um cidadão de bem. Jesus disse: eu vos designei para que vades e deis fruto. Irmãos, para isso Jesus nos chamou, para darmos fruto. Quais são os frutos da nossa vida? Paulo diz: não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Eu vou dizer uma coisa, eu cansei de fazer o bem muitas vezes. Eu cansei de fazer o bem pela decepção, pela ingratidão. Até que eu compreendi que a recompensa pelo bem feito é o bem feito. As pessoas não precisam agradecer você pelo bem que você fez, porque o bem que você fez é a grande recompensa. Mas eu também canso, eu também desanimo. Isaías 53, verso 11, falando sobre Jesus, diz: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu quero concluir. Talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo: pastor, nada acontece. Eu cansei de esperar. Talvez esse seja o seu problema. Você sabe o que fazer, mas não toma atitudes. Mas hoje o Espírito Santo está revelando o seu coração qual é a relevância de se ter atitude. Primeira, nossas atitudes criam novas oportunidades. Não espere as oportunidades para ter atitude. Tenha atitudes para que Deus proporcione a você novas oportunidades. As nossas atitudes geram intervenção divina. Saia, vá, e você contemplará as intervenções de Deus na sua vida. E último, nossas atitudes beneficiam outros. Não fizemos o bem. É dia de boas novas e nos calamos. O que as pessoas esperam de você? O que você tem deixado de compartilhar com as pessoas? Até que ponto você tem o senso de urgência? Até que ponto você se sente culpado por não compartilhar aquilo que Deus tem dado a você? Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor e agradecer por essa palavra. Senhor, obrigado, Deus, obrigado pelos desafios da Tua palavra nessa noite. Eu sei que muitos irmãos, assim como eu, tomaram tantas decisões na vida, mas não conseguiram ter atitudes. E hoje nós ouvimos na palavra qual é a relevância de se ter atitude. As nossas atitudes vão gerar oportunidade. Então Deus nos mova em fé. Tua palavra diz que as nossas atitudes geram a intervenção divina. Enquanto eles saíram, o Senhor fez sair toda a população de uma cidade. Tua palavra nos ensina que as nossas atitudes beneficiam muitas pessoas. Muitas pessoas nesse momento dependem das nossas atitudes. Então mova o nosso coração, ó Deus. Assim oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá, irmãos, tivemos aí um excelente culto, graça e paz então para o seu coração. Nos encontraremos no próximo domingo. Quero convidar você para participar aí nessa semana ou durante a semana da nossa próxima live na quinta-feira. Será um tema bastante interessante, profecia e pandemia. Nós iremos receber alguns pastores e esse tema será tratado. Você poderá então, nesse tempo de live, enviar perguntas, como também participar de uma outra forma, interagindo com a gente na quinta-feira às 20 horas. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana na graça e na paz de Cristo Jesus. Deus te abençoe. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza
já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo Ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo Ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida.